12 bilhões de anos após o Big Bang, a criação do universo que conhecemos e habitamos, uma criatura surgiu. Uma criatura tão inocente, tão comum, mas que de alguma forma agora se tornou algo além do que consideramos maligno. Decurranins, a espécie mais antiga do universo a criar consciência. Percebeu que só de existir, ele já era superior a todas as outras criaturas. E com essas ideias e religiões em mente, ele evoluiu mais e mais e mais, em busca apenas de cumprir o propósito de exterminar completamente tudo que vá contra suas próprias preferências. E assim o fez, genocídio por genocídio, planeta por planeta, tudo em escala cósmica, viajando o universo e alterando tudo que considerava necessário. No meio de todas as espécies que restaram, apenas uma coisa era considerado regra universalmente: todos tenham cautela com The Kill. Alô, alô? Tão me ouvindo? É claro que tão. Não se façam de bobos. Enfim. Vocês viram a notícia do momento? Que uma empresa clonou filhotes de lobo terrível. Ou melhor, criou um híbrido com lobos cinzentos, com uma espécie de 10 mil anos atrás. Um avanço genético completamente absurdo. E o próximo alvo deles são os tigres da Tasmânia, que foram extintos por nós humanos. Os mamutes, que foram extintos pelas mudanças climáticas. E por algum motivo os dodôs, que também foram extintos por humanos. É uma notícia surpreendente de qualquer forma. E evoluímos nisso tudo em apenas alguns anos de desenvolvimento. Agora vamos avançar 1000 anos no futuro. Nessa era, já estamos em Marte terraformada. E uma nova espécie de humanos é desenvolvida lá, para aguentar as peculiaridades daquela atmosfera. Avançando mais centenas de milhares de anos, chegamos no ponto onde humanos já conquistaram a galáxia, explorando seus recursos ao máximo, até que um fóssil de um pteresinossauro foi encontrado em um exoplaneta. A teoria mais aceita é que aliens pegaram o animal no passado e levaram para uma fazenda naquele planeta. Assim, vida inteligente é praticamente comprovada. Um encontro com aliens seria uma hora inevitável. Poderosos como deuses, The Kill viam eles mesmos como os mensageiros divinos do futuro. Naturalmente, eles viajavam pelo universo para modificar e alterar tudo e todos que cruzassem seu caminho. Quando os The Kill conheceram os humanos, eles não viam humanos como pessoas, mas como objetos para ser modificados da forma que eles quisessem. Não somos mais do que primatas subdesenvolvidos para os The Kill. E como punição por nós avançarmos muito mais do que deveríamos na concepção deles, eles modificaram a gente geneticamente, modificando todos nós em coisas. Coisas que nunca seriam consideradas humanas por ninguém. Em menos de 1000 anos de guerra, a humanidade como conhecemos foi completamente exterminada. Antes de nos aprofundar mais nos The Kill, vamos dar uma pequena olhada no que a humanidade se tornou. Pois, apesar de ter sido completamente exterminada da forma que conhecemos,
eles ainda só modificaram nossa composição para tornar a gente muitas criaturas. Vamos começar com... Titã. Os maiores animais de origem terráquea. Inspirado em elefantes, os Dekill esticaram sua língua para ser utilizada como uma tromba. O tornou quadrúpede. Seu tamanho foi exageradamente aumentado, chegando aos seus incríveis 40 metros de altura e 40 metros de comprimento. Eles foram extintos depois de um tempo, pois uma era glacial chegou e não existia nada grande o suficiente para aquecer eles. E mesmo se tivesse, os Dekill reduziram a inteligência da criatura para se comportar como um elefante. Coloniais. Os que mais conseguiram resistir a Dekill, mas que no final foram derrotados e transformados em cubos de carne, sem boca, sem pernas, sem mãos. Então nem ao menos gritar essa criatura consegue. Foi os mais punidos por Dekill. Porém, eles evoluíram muito bem em consciências compartilhadas, se tornando as pessoas modulares, a única espécie em toda a história de todo o universo a alcançar a utopia, pois se todos compartilham o mesmo corpo com as mesmas necessidades, não haverá guerra. Nadadores. Bom, golfinhos são surpreendentemente muito inteligentes para um animal aquático. Então os Dekill pegaram a criatura mais inteligente da galáxia, que são os humanos, e decidiram transformar em golfinhos para ver o que acontece. Dito e feito. E bom, apesar de todas essas alterações, devo relembrar que esses novos humanos ainda são da classe de primatas, e parentes super próximos da gente. Então não é surpreendente que essas espécies recobrem a consciência depois de milhões de anos. E assim aconteceu com os nadadores. Se tornaram criaturas subaquáticas super inteligentes, chamadas de ferreiros. Pessoas assimétricas. Sabe aquelas quadros em formatos diferenciados que as pessoas podem comprar? É uma decoração bem mais exótica e dá um toque mais legal ao seu quarto. Então, agora vamos falar de um que eu honestamente quase vomitei pela primeira vez que eu vi. Eu estava almoçando enquanto li o livro, então dá pra entender. Se você tá almoçando, fica o aviso. As pessoas assimétricas são humanos que foram alterados para os Dekill utilizarem como quadros. Bem como eu falei antes, humanos são considerados objetos para esse ser. Então eles se tornaram isso. Mais tarde, eles se tornaram algo tão horrendo quando, com o mesmo nome, e sim, eles também recobraram a consciência. Assassinos. Originalmente, eles eram humanos modificados para predar outros humanos. Porém, com o tempo, o alto consumo de carne gerou uma consciência na criatura, que formou uma sociedade funcional. Funcional da forma deles, é claro, pois eles ainda foram criados para ser violentos. Então morte, guerra e sexo eram coisas muito mundanas para eles. Com o tempo, eles conseguiram suprir esse instinto agressivo e violento, e junto aos outros humanos evoluídos como Satyriak, formaram uma nova colônia galáctica, que começou a juntar espécies de humanos da galáxia toda, menos os... Villagers. O nome deles, na verdade, é Caçadores das Ruínas. Porém, eu gosto de chamar eles de Villagers por algum grande motivo que eu não sei explicar. Enfim, Villagers não foram tão modificados quanto o Titã, por exemplo. E segundo o livro, sua inteligência foi rebaixada ao nível de um chimpanzé. Apesar disso, os Dekill deixaram uma grande brecha para essa espécie desenvolver inteligência, e depois de milhões de anos, os assassinos até tentaram chamar essa espécie para sua colônia. Ela já estava inteligente o suficiente. Porém, ela estava com outros planos em mente. Ela desenvolveu sua inteligência a ponto de superar e muitos humanos originais.
E com isso, eles decidiram criar uma revolução, pois descobriram a origem de todas essas espécies da galáxia e descobriram sobre os Deku-Hanins. Com isso, eles abandonaram sua humanidade completamente e se tornaram em seres metálicos, armas e robôs. Transferiram suas consciências para objetos chamados de gravitais. E assim eles extinguiram e modificaram. Na verdade, sobrou mais um humano, os cabeça de insetos, que são utilizados pelos gravitais como animais, gado, transporte e tudo mais. Basicamente da mesma forma que o Deku-Hanins fizeram. Depois de muitos anos, eles evoluíram mais e foram atrás dos Deku, que estavam moscando em outra galáxia. É impressionante, pois nessa brincadeira dessas espécies que falei, se passaram bilhões de anos e os Deku se mantiveram da mesma forma. Gravitais encontrando os Deku-Hanins simplesmente exterminaram eles completamente até não sobrar nada. E assim se encerra a história de Altomorros. É sério? Isso é tudo? Que vulto maldito, hein? Não importa, deixa que eu falo então. Faltou algumas informações, como os gravitais não tiveram só vitórias, pois uma outra espécie chamada de Aesteromorphs derrotaram eles. E sim, eles também são humanos que evoluíram muito. No caso deles, são humanos que não foram tocados por Deku, pois fugiram para o espaço e orbitaram exoplanetas, para sempre. Com a falta de gravidade, eles evoluíram em criaturas extremamente poderosas, que dizimaram completamente os gravitais. Mas a maior virtude humana falou mais alto, que no caso é o perdão, e eles perdoaram os gravitais. Depois de um tempo, os Deku voltaram e eles arrebentaram essas vespas com esteroides. Não é bem dito se os Deku foram extintos ou não, pois esses humanos têm a incrível mania de poupar as espécies que dominam. Mas, enfim, tudo isso pode ser explicado no próximo livro, pois Altomorros está sendo reescrito pelo autor original, com, pasmem, mais de 200 páginas de informação e muitos extras. Para vocês terem uma ideia, Altomorros normal tem 40 páginas. Então sim, vamos ter muita informação novinha para explorar. Ótimo ponto, Mike Wazowski. Porém, sobre os Deku, ainda temos alguns pontos para comentar. Muitas pessoas comentaram nos meus vídeos falando que os Deku são uma consciência coletiva, ou até mesmo poros de algo muito maior. Mas devo desmentir tais afirmações como apenas teorias. Boas teorias, mas ainda teorias. O livro dá muita pouca informação sobre essa colônia. Mas boas notícias. Como o Cogumelo aqui disse, o autor do livro já disse que está atualmente trabalhando em uma versão expandida de Altomorros, com mais informações, novas artes e histórias no geral. Então, quem sabe as respostas que podem vir nos próximos meses. Porém, o vídeo ainda não acabou. Ainda temos algumas coisas para citar. O título do vídeo é meio vago, não acha? O ser vivo mais cruel da história. A foto que está na thumb é o Deku. Mas a questão aqui é... ele não é o ser do título, de certo modo. Esse título vai para os gravitais, que de tabela somos nós. Os Deku, apesar de terem feito tudo o que fizeram, serem cruéis, sádicos, fazem tudo por uma religião que eles têm. E de que eles são os mensageiros divinos do futuro. Eles literalmente acham que são deuses e não é por menos. Eles podem destruir estrelas. Porém, os Deku têm uma ética própria, saca? Eles não matam, não importa o que aconteça. De tudo que eu falei até agora, nenhum humano foi morto diretamente pelo Deku.
Óbvio que são destinos piores que a morte, mas os gravitais fizeram muito mais com a própria espécie. Tanto que no livro diz: até os Dekill tinham apego à vida, mas os gravitais, não. Então a lição de moral que fica é: não importa o quão ruim os alienígenas sejam, nós humanos somos muito piores.